Olá, pessoal dos sétimos anos A, da professora Amanda, e do sétimo ano B, que são meus alunos, a professora Sandra. Nossa aula de português hoje será da apostila Universitário, tá? E a partir da página 8, reflexão sobre o uso da língua. O assunto de hoje é um assunto que eu adoro, que é sobre a linguagem. A linguagem foi a maior criação humana, a mais importante. Porque se não fosse a linguagem, nós não nos comunicaríamos e não teríamos chegado ao progresso em todos os sentidos que nós temos hoje. Então, a linguagem é também tudo aquilo que nós utilizamos para nos comunicar. É a fala, são os gestos, é a escrita, uma imagem qualquer, é um cartaz, um sinal de trânsito, tudo aquilo que nós utilizamos para nos comunicar faz parte da linguagem. Então, é muito importante. Dentro da linguagem, nós desenvolvemos a fala, que ela é de acordo com cada país o seu idioma, que é o código de cada país, não é? E também nós temos os interlocutores, são aqueles que participam da conversa, da comunicação. Então, quando eu falo, eu sou o emissor, eu sou o falante. E você que me ouve é o receptor, é o meu interlocutor. Porém, só existe comunicação quando há compreensão, quando há entendimento. Quando nós não entendemos o que a outra pessoa quis dizer, não houve comunicação. Siga comigo, por gentileza, na página 8, e nós vamos lá. Reflexão sobre o uso da língua, código, língua e linguagem. Observe as imagens a seguir e identifique o que cada uma quer comunicar. Pega o seu lápis para você ir fazendo junto comigo, eu vou acompanhando vocês. Lápis, borracha, tá bom? Veja que na primeira imagem nós temos o que isso significa na nossa língua? Um positivo, um joia. A segunda imagem nós temos uma garrafa com uma caveira e uns ossinhos em X, indicação de veneno. Na terceira imagem, nós temos um semáforo e a luz que está acesa é a vermelha, está indicando pare. Então, todo motorista tem que entender os sinais de trânsito, o código para poder dirigir. E depois nós temos ali uma enfermeira fazendo este sinal, pedindo o quê? Silêncio. Então, eu anoto. Nós só conseguimos compreender essas imagens porque elas fazem parte da nossa comunicação e são conhecidas por nós dentro do nosso código, dentro da língua portuguesa. Vamos agora para a página 9, exercício 2. Observe agora esta outra imagem. Você é capaz de responder o que ela significa? Veja que é um círculo, dentro dele está em azul e há um X em vermelho e por volta o vermelho. Não, nós não somos capazes, olhando para essa imagem, nós não somos capazes de entendê-la, porque ela não faz parte do nosso código, da nossa linguagem, da língua portuguesa.
Mas ela faz parte, sim, do Código de Trânsito de diversos países, como Portugal, Tailândia, e significa que é proibido estacionar. Isso no Código de Trânsito deles. O nosso, para nós, não tem sentido nenhum, não é? Continuando, número 3. Compare as imagens dos exercícios 1 e 2. A. Por que foi possível entender as imagens do exercício 1? Vamos pensar? Essas imagens fazem parte do nosso dia a dia, da nossa linguagem. Nós a usamos e conhecemos. Então, faz parte da nossa língua. Por isso que nós conseguimos entendê-la. 3B. O que seria preciso para que a imagem do exercício 2 tivesse sido sentido para você? Seria preciso ser conhecida por nós. Como nós moramos no Brasil e ela é comum em Portugal, na Tailândia, em outros países, para nós ela não faz sentido nenhum, certo? Número 4. Leia outro texto. Aqui nós temos uma tirinha. Observe que no primeiro quadrinho nós temos um ratinho e ele tá pisando nas teclas da máquina de escrever. E tá escrito: querido filho, deixe um queijo no chão, mamãe. Aí o filho vê aquele bilhete ali, um pontinho de interrogação. Ele acha esquisito. Aí no terceiro quadrinho a gente vê, não é? Ele lê o que tá escrito no bilhete, mas ele não entende nada. E o ratinho pensa: esqueci que não sei escrever. Bonitinho, né? Ah, nesse caso, por que não foi possível que o garoto lesse a mensagem do bilhete? O rato sabia escrever? Não, ele só teclou ali algumas letras, mas não mandou mensagem nenhuma. Então, porque o rato não sabia escrever. B. O que seria preciso para que o rato conseguisse comunicar-se com o garoto? O ratinho tinha que saber escrever, saber ler, não é? Ser alfabetizado. Vire comigo a página, vamos para a página 10. Aqui nós temos importante saber. Há milhares de anos, o homem tenta registrar seus pensamentos, sentimentos e aspectos da vida. Inicialmente por meio de imagens. Os seres humanos, ao longo de sua história, criaram outras linguagens gráficas, números, ideogramas, letras, permitindo maior comunicação, ou seja, criaram códigos. Então, antes do homem aprender a falar e a escrever, ele se comunicava através de desenhos. Por isso que hoje em dia nós temos gravuras, desenhos em cavernas, que era onde os homens se abrigavam, né? Os homens da pré-história. Com o tempo surgiu então a necessidade da fala. Então a fala é uma combinação de significados. Então, por exemplo, lápis. Então, esse objeto vai ter esse som e foi comunicado, foi combinado, tá? E depois criou-se o alfabeto, as letras, para que a gente pudesse escrever e registrar os conhecimentos do passado. Se isso não tivesse sido possível, nós estaríamos com certeza vivendo nas cavernas ainda, como os homens da pré-história. Para que possamos nos comunicar com alguém, é preciso que os códigos utilizados sejam compartilhados pelos indivíduos que participam dos atos de comunicação. Podemos citar como exemplo o Código de Trânsito, que permite ao motorista e aos pedestres estabelecerem uma comunicação. Então, a língua é um código e ela tem que ser ensinada. O bebê, ele não nasce falando.
O bebê, ele nasce, ele chora, ele transmite ruídos, igual o homem da pré-história. Com o tempo, ele vai ouvindo a mãe, o pai, os outros familiares, os amiguinhos, conversando, ele vai adquirindo o significado da língua. Quando a mãe oferece água para ele escuta o som e na cabecinha dele ele registra o que esse som significa. Então, o bebê demora em torno de 2 anos para poder falar, porque ele vai armazenando esse conhecimento. Muito bem. A língua também é um código, pois é um conhecimento partilhado que permite a comunicação entre os indivíduos de um grupo social. Cada língua se organiza de acordo com os hábitos e tradições de um determinado grupo, refletindo a sua cultura. Então, cada país tem o seu código. Talvez um sinal aqui no Brasil tenha um sentido e nos Estados Unidos, por exemplo, tenha outro sentido. Podemos dividir as formas de comunicação em 2 grandes grupos de acordo com o código que utilizam. Linguagem verbal. Quando o homem utiliza a palavra para se comunicar. A palavra também é chamada de signo linguístico. Pode ser observada em situações de comunicação falada ou escrita. Linguagem não verbal. Quando o homem se comunica por gestos, expressões fisionômicas, imagens, sinais e etc. Então, é importante saber que a língua faz parte da linguagem e nós nos comunicamos de 2 formas. A linguagem verbal, que nós utilizamos a palavra, seja ela falada ou escrita. Eu, por exemplo, aqui estou me comunicando com vocês através da linguagem verbal, eu estou falando. Mas também utilizo a linguagem não verbal quando eu faço gestos, sinais, caretas. Então, um simples piscar de olhos é uma linguagem não verbal. Uma fotografia, uma linguagem não verbal. Um quadro, linguagem não verbal. Então, nós utilizamos esses 2 tipos de linguagem para nos comunicar, tá certo? Siga comigo, por gentileza. Discurso, situação de comunicação, interlocutores. O discurso é a conversa. Situação de comunicação, ela é muito importante para que haja comunicação, porque não tem sentido eu explicar essa matéria para vocês na praça, na sorveteria. Essa matéria ela tem sentido dentro de uma aula de português, não é? Então, a situação de comunicação, o contexto onde a comunicação acontece, ela é muito importante. Interlocutores. Interlocutores são os participantes da comunicação, da conversa. 1. Leia essa história em quadrinhos que tem Zezo, o menino mais mal-humorado do mundo, como personagem principal. Então, eu vou lá ler a história em quadrinhos. Zezo. A mãe do Zezo, a mãe e o pai. Ele só está se comunicando com a gente através de bilhetinhos. Olha o Zezo lá no quarto, escrevendo. Pelo menos agora ele está se comunicando com a gente. Aí o Zezo sai do quarto, entrega o bilhetinho e o pai lê, tá? Perguntinha. A número 1 é só para a gente ler. Perguntinha número 2, atividade 2. Quem faz a primeira enunciação? Ou seja, a quem pertence a primeira mensagem? Quem é que fala aqui no primeiro quadrinho? Tá? 3. Quem é o interlocutor? Com quem a pessoa do primeiro quadrinho está conversando? 4. Qual é o conteúdo da mensagem do bilhete de Zezo? Nós aqui
não conseguimos entender, mas ele, né, o conteúdo é a mensagem que ele manda para os pais. 5. O autor do bilhete utilizou o código verbal ou não verbal? Se ele escreveu, ele usou o código da língua verbal ou não verbal. 6. Em que contexto ou situação a comunicação ocorreu? Em que situação, né, ocorreu a comunicação do Zezo com os pais, tá? Então, essa aqui, da página 10, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, fica como atividade para vocês responderem. Importante saber. Siga comigo, por favor. Para compreender melhor as situações de comunicação, cabem algumas perguntas. Que informações são dadas a respeito do assunto de que se fala? Então, eu preciso conhecer o assunto, ter um certo conhecimento do assunto, do tema, para que eu possa entender. Que informações são dadas sobre os interlocutores, ou seja, as pessoas ou personagens envolvidas? Como falam? Qual o repertório desses falantes? Ou seja, que posição social ocupam? Que profissão exercem? Quais são seus costumes, suas crenças, seus valores, o nível de linguagem de seu grupo social? Então, existem situações em que você, ou se você ouvir os professores conversando, nós vamos falar em alguns termos técnicos. E aí você não vai entender, porque você não domina aquela linguagem. Quando você vai ao médico ser consultado e o médico fala com você em termos médicos, em termos técnicos, a gente não entende. Então, para que haja uma comunicação efetiva, eu tenho que perguntar para que o médico fale mais claramente e eu possa entender. Quais são as informações sobre o lugar e a época em que ocorre a situação de comunicação? O lugar onde a comunicação acontece é importante. Eu não posso estar explicando para vocês essa matéria dentro de um baile de carnaval, não teria sentido. E a época também, porque em determinadas épocas nós usamos algumas palavras, temos alguns hábitos que naquela época é comum, para nós hoje não mais. Quais são as informações sobre a intenção dos interlocutores com o seu discurso? Então, a intenção, não é, do falante é importante. Para enunciar um discurso, para falar, além dos recursos expressivos, ou seja, do conjunto de signos utilizados, a palavra, o sentido, outros elementos devem ser considerados. O locutor, que é o falante, e o locutário, que é o ouvinte, que são os interlocutores da conversa. A intenção dos interlocutores e o contexto ou situação de comunicação também são importantes. Aqui embaixo eu tenho 6 comunicações, 6 elementos que participam de uma comunicação. O locutor, pegue o seu lápis e em cima de locutor escreva emissor. É aquele que envia a mensagem. Aí você tem uma flecha dos dois lados. Ela é a mensagem. Em cima dela você escreve a lápis mensagem, que vai para o locutário. O locutário é o receptor da mensagem. Então, a enunciação é a mensagem. Depois eu tenho os interlocutores aqui embaixo, que são os falantes, as pessoas que estão conversando. Para que uma boa comunicação aconteça, há necessidade da compreensão. Vou deixar como tarefa para vocês a página 12, a página 13, a página 14
a página 15, a página 16 e a página 17. Eu sei que eu estou dando bastante atividade, mas eu sei que vocês serão capazes de fazer. Qualquer dúvida, vocês entram em contato com a gente, com a professora Amanda ou comigo pelo WhatsApp. Estou sempre à disposição para ajudá-los, tá certo? Ótimo estudo, um forte abraço, se cuidem, fiquem bem e com Deus.